Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí, mais uma noite dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, nesta noite de 26 de outubro de 2022. Mas esse 22 não é aquele 22. Então, senhoras e senhores, estamos aí com a ausência da nossa amiga Amanda, que com certeza ela está tomando um bom vinho para esquentar a garganta antes de chegar aqui nesta nossa live de nosso estudo, essa tábua quadrada de estudos do Livro dos Espíritos. Mas nós estamos aí com o Babu, recém-convertido ao Islã, está aí para comprovar para todos nós que o ser humano sempre pode piorar, senhoras e senhores. Estou aqui no Panteão de Roma, senhoras e senhores, construído por Adriano, o imperador Adriano, senhoras e senhores. Na verdade, não existe certeza que foi ele que construiu, porque existem muitos documentos que não dão a comprovação, mas atribui-se a ele, senhoras e senhores. O Panteão, transformado em igreja pela nossa Santa Madre Igreja Católica, senhoras e senhores, virou uma igreja. Está até hoje, senhoras e senhores, conosco mais quase 2000 anos, senhores. Está lá para provar a eficiência da engenharia romana. Não é essa porcaria que nós temos hoje, constrói, daqui uma semana já está tudo caindo. Não. É o concreto romano, senhoras e senhores. Outra coisa, outro nível. Com a influência dos ETs. E aí estamos aí com o nosso extraterrestre, Jorginho. Aquele que nunca irá cair no golpe do Pix, senhoras e senhores. Porque ele não tem Pix, senhoras e senhores. Mas não adianta, não precisa ter. Para enviar, para alguém pegar o celular do Jorginho e enviar no nome do Jorginho, não precisa ter Pix. Não, ele vai lá no banco e deposita na agência. Ele não faz Pix. Ele deposita pro golpista lá direto na agência. Então vamos lá. Questão. Espero que os senhores se lembrem. 1005. Estamos na duração das penas futuras, hein, meu filho? Isso aí. Todo mundo se achado. Todo mundo. Ô, meu filho, nós aqui se encontra rapidinho, meu filho. Nós não é espírito errante, não. Nós é espírito encarnado mesmo, é espírito do bom. A gente não é espírito errante, a gente é espírito acertante. Aí já mostra já o grau de inferioridade. Vamos lá. Que nem Jorginho disse aí, né? Duração das penalidades futuras. 1005. Arma aí, tô me ajeitando aqui. Colocando no melhor ângulo. Ele pergunta se a gente tá tudo certo e ele mesmo tá todo enrolado, né? Já viu. Só um cadinho, né? Só um cadinho. Ó, depois que ele fez a prece, a quinta prece no tapete lá, que ele deixou a barba quando começou a pesar. Babu, volte para o caminho da salvação, meu filho. Nós é a salvação, siga-nos. Nós não somos cegos guiando cegos. Eu estava esperando ver se a Mandinha conseguia entrar, né? Conte outra, meu filho, conte outra, porque nós aqui já passamos dos 50 anos. Esse papinho furado aí não cola. Que isso? Vocês são todos zombeteiros. 1005, vai. Para o espírito sofredor, o tempo parece ser mais ou menos longo do que quando estava encarnado? Ponto de interrogação. Parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração. O tempo se funde, por assim dizer, diante do infinito. Esse sono não é sono, que nem a gente está... Porque senão ia contradizer a pergunta que se os espíritos dormem, tem necessidade de dormir, não. Esse sono é
vamos falar para você, se relaxar, né? Essa consciência mais tranquila. Olha, eu acho muito interessante isso, porque como nós vivemos num plano de realidade, vamos dizer assim, meio virtual, para o espírito que não tem uma noção de encarnação, né? Porque para ele está sempre vivo. E como ele não consegue mudar o seu padrão, a pena dura bastante, quer dizer, e como ele não dorme, né, ele não tem essa noção de dormir, ele pode estar, digamos assim, desorientado e sem noção. Realmente, esse sem noção não é na gíria, não. Esse sem noção é sem discernimento. Agora, o que eu acho interessante é em relação ao espírito mais depurado, que o tempo se eclipsa. Se apaga. Aqui está como apaga. Isso. Agora, o seguinte, por que o espírito que não sofre, o tempo apaga? Mas ele tem noção digamos assim, de extensão de trabalho. É que tempo é coisa material, Jorginho. Tempo é relacionado. Tempo e horas é coisas materiais. O espírito já está depurado, já se vê fora dessas medidas, vamos dizer assim, física. Para ele, não. Aí já é questão de depuração do espírito. Tá, né? Então, para ele, tanto faz o ontem, como hoje, como amanhã, para ele é tudo igual. Mas aí é que tá, Babu. Essa foi sempre uma dúvida que eu peguei, e eu só fui encontrar mais ou menos uma resposta num cara que você não gosta muito e nunca leu, o Lobsang Rampa. Ele, lá nos anos 70, ele falou o seguinte, ele como monge, né? Para nós, os espíritos, mesmo ainda os puros, nós temos que ter marcação de época, porque senão você perde a noção. Ou seja, como é que você vai se colocar em termos de proteção, de idade, se você perde a noção de marca? Ô, Jorge, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Você está querendo pegar uma corrente filosófica. Não, porque foi o que eu falei. Dentro da doutrina, não dentro tem. Da doutrina tem. Eu te falei. De marcação de época. Como é que ele sabe que é? O espírito, ele não precisa disso. Tanto está na Gênesis, você pega céu e inferno, você lê, o espírito não precisa ser espírito muito evoluído, e ele já não tem necessidade do tempo. Tanto que Kardec fala assim, quando você vai lembrar alguma coisa para o espírito, vamos falar assim, que o senador desencarna hoje. A gente invoca ele semana que vem. E se ele for já um pouquinho mais evoluído que seja, assim, que nós, assim, a gente vai falar para ele, senador, aquele dia lá que a gente estava fazendo nosso estudo, lá você fez isso, para nós pode ser uma coisa, para ele, assim, não, eu não lembro que eu fiz isso. Ele só vai marcar coisas morais, porque o tempo para ele desaparece. Então Kardec coloca isso na obra, fala assim, dependendo do espírito, que se ele vier comunicar e você perguntar alguma coisa para ele que marcou muito vocês, assim, para ele não vai lembrar que isso aí para ele já não existe mais, não tem tempo, não tem nada para ele. Mas, Babu, então você está dizendo o seguinte, aí eu vou passar essa pergunta para o Claudinho. Então, aquela noção de os tempos são chegados, que alguns espíritos colocam na revista espírita, explicando que o tempo digamos assim, de ciclo para a regeneração, esse tempo são chegados para ele, não tem uma data, tempos são chegados sempre. Como é que ele pode nos auxiliar se ele não tem uma, digamos assim, uma marcação? Porque mesmo para ele não seja preciso, ele tem que nos explicar corretamente. Não, Jorge, porque é a explicação que ele dá mais ou menos de Deus, né? Que ele fala assim, esses espíritos é como se estivesse no topo da montanha. Eles estão vendo o início do percurso e o final. Isso é mais para Deus, mas para uns espíritos depurados dá para usar mais ou menos. Então, para ele, tudo que ele está vendo é parte do hoje. Então, quando ele fala os tempos são chegados, primeiro, o espírito não pode fazer profecia. Em 2030, 2057, isso não é espírito, isso aí é pseudo sábio, isso aí é brincadeira. Então, eles abarcam um tempo assim, que para eles é tudo presente. Aí ele fala assim, os tempos são chegados,
com a entrada do Espiritismo, ele fala assim, os tempos são chegados. Isso não quer dizer que é 100 anos, 200 anos, 300 anos. Os tempos são chegados. Então, eles não têm essa noção. Aí só quem sabe mesmo, aí volta lá de novo, é Deus. Só Deus sabe o momento exato de cada coisa. Então, eu penso que assim, quando você está encarnado, você tem referências de tempo que são referências materiais. Dia, a noite, entendeu? O calendário, o relógio. Desencarnado, você não tem essa referência. Então, é muito difícil você entender a passagem do tempo com a mente ainda de encarnado no plano espiritual, porque você perde a referência. Tanto que as pessoas desencarnam, muitas vezes são evocadas, as pessoas pensam que passou 1 ano e passou 2 séculos. Você entendeu? Então, a noção é diferente, porque da perda das referências. Agora, é difícil entender como um espírito mais evoluído encara o tempo, porque a gente não chegou nesse nível ainda. E acho que não tem como explicar, porque não tem referências materiais para entender como se processa a passagem do tempo em outros locais. Então, na Gênesis ele explica que para esses espíritos ele não tem, eles estão vendo, eles abarcam, dependendo da sua depuração, ele abarca um todo, que nem o negócio da montanha. Ele vê, tipo assim, o início do trajeto de cima da montanha e o final. O Claudinho está passando ali, se o Claudinho virar para a direita, ele pode ser assaltado. Se virar para a esquerda, ele pode cair num precipício. Indo reto, tá tranquilo. Aí o espírito pode aparecer para ele assim, toma cuidado com suas escolhas, que dependendo... Então, para ele, todo esse percurso que o Claudinho está saindo aqui do ponto A, que é o início, para chegar no ponto final, para ele é um presente. É o presente, ele consegue enxergar tudo, por isso que ele consegue ver assim, se o Claudinho for para a direita acontece isso, se for para a esquerda. Então, ele abarca uma extensão de tempo, assim, vamos dizer assim, né? Que para ele tudo é um presente. Ele não tem passado e futuro para ele, é tudo agora. Eu imagino que na vida espiritual, os espíritos eles vão lembrar aquilo que é importante, que tem relevância. Assim como a gente tenta lembrar da nossa infância, nem tudo a gente vai lembrar. Nós não vamos ter uma lembrança cronologicamente precisa de tudo que a gente fez quando era criança. A gente lembra de algumas coisas que marcaram a nossa memória. Eu imagino que na vida espiritual seja a mesma coisa. Agora, essa questão da passagem do tempo, o que ele fala do espírito sofredor, é porque enquanto a pessoa está num estado ali e que está incomodando para ele, é como se o tempo não passasse. É a mesma coisa quando você está no hospital, você está doente, o tempo parece que não passa. Mas quando você está fazendo uma coisa que você gosta, o tempo voa. Então é a sensação que a gente tem da passagem do tempo, é algo meio que psicológico também. Gente, olha, uma vez eu ouvi falar o seguinte, para a gente se posicionar em relação a tempo. Para nós, 1 ano é quando a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Para Plutão, disseram que o tempo dele, pelo tamanho da órbita que ele tem que fazer em torno do Sol, leva uns 10 anos do nosso tempo. Significa que, para mim, ter 1 ano em Plutão seria igual a eu ter 10 anos aqui, é isso? Pelo que vocês falam? Não tem como dizer se é assim, Jorge. Fora da Terra, as coisas são muito relativas. É difícil dizer que é a mesma coisa. É só ver alguns filmes lá de ficção científica. Eu não lembro agora qual é o nome do filme. Que ele vai lá, ele escuta lá tique, tique. Cada tique é tipo 1 dia na Terra. Então, um dia que eles passem lá é o equivalente a 10 anos na Terra. É difícil dizer, entendeu? Que a nossa referência de tempo aqui na Terra é diferente de outro planeta. Não tem como. É a mesma isso. Mas isso, vem cá, então, Claudinho, na hora que você fala, para o espírito reencarnado lá também, muda
o pensamento dele. Com certeza. Ele não tem referência para quando ele chega isso, ele está na revista espírita. Quando você chama outro espírito, outro planeta, ele não tem referência para dar para você. Ele fala assim, ó, é tanto daqui da Terra. Ele chuta. Ele fala alguma coisa assim, meio que por cima, mas para ele é totalmente diferente. Para mim, até hoje, para mim, esse negócio de tempo sem marcação é complicado. Parece que a gente fica sem identidade, cara. Né? Sei lá, eu acho meio... É que eu ainda sou muito materializado, com certeza, mas para mim ainda é um pouco... Com certeza o senhor ainda vai voltar aqui na Terra muitas vezes. Meu Deus. Vamos lá, então. 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar. Então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces. Mas cedo ou tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. Palavras de São Luís. Ou seja, você sofre enquanto você quer sofrer. A partir do momento que você decidiu não sofrer mais, ou seja, você mudar suas ideias, mudar o seu procedimento, seu sofrimento vai diminuir e vai acabar. Não depende do espírito, não depende de Deus. O sofrimento não é de Deus, é da própria pessoa. Pessoal, algo no nosso já mais, digamos assim, nosso reestudo aqui, várias vezes que a gente já fez o Livro dos Espíritos, algo que para mim fica muito bem alicerçado na doutrina é o peso que a doutrina que foi elaborada pelos Espíritos, ela dá realmente ao livre-arbítrio, né? Ou seja, parece que o livre-arbítrio realmente é um parâmetro único do ser, não lhe é tirado e você é livre. E eu acredito que deva ser a única doutrina moderna, né, que vige até hoje, que tem esse peso do livre-arbítrio. Assim, com o parâmetro métrico mesmo, tudo é você que é capaz, Deus não lhe tira o que você vai fazer, a sua evolução é por sua conta, nos dá a impressão, inclusive, né, para algumas doutrinas que são teístas, aquela coisa assim, tipo, que Deus pega na sua mão, parece que Deus joga você no mundo e fala assim, ó, você tem tudo para crescer, agora o problema é seu. E, na verdade, não é assim tão árido, mas, na verdade, a gente percebe que o livre-arbítrio é um embasamento muito... que é uma pedra de assentamento mesmo. Quando tem aquela que o pessoal sempre fala de lei de evolução, né, que você é empurrado, não é que você é empurrado, é que nem igual aqui, ó, cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade, ou seja, uma hora vai tocar o sino nele, é que nem aquele negócio que come chocolate o dia inteiro, vai chegar uma hora que não vai querer mais chocolate, aquilo vai estressar ele vai querer sair daquele lugar, por mais que um espírito se mantenha inferior, vai chegar uma hora, vamos falar assim no bom português, ele fica de saco cheio daquilo lá. Então, esse saco cheio é a lei que empurra ele para frente. É esse tédio que ele sente.
Que faz assim, cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade. Então, é essa lei dentro dele, essa lei evolutiva é dentro dele, que ele não aguenta mais ficar naquela situação. É o livre-arbítrio, né? Pelo menos no Ocidente, eu não conheço a fundo doutrinas orientais, para dizer. Mas, pelo menos no Ocidente, as religiões tradicionais que nós temos, nenhuma delas te dá um livre-arbítrio tão amplo como o Espiritismo coloca. Tanto as cristãs como o Islã, todos eles têm um grande peso, a ação, né, da divindade sobre a sua vida. Então, aquele negócio. Por isso que muita gente não aceita o Espiritismo. É muito livre-arbítrio demais ainda para mentes atrasadas. Tem razão. Isso me lembra sempre aquele embate aqui do Valtric e a Maria. Ah, mas Deus não quer nada. Eu achava aquilo engraçado. Deus não quer nada, nunca quer nada mesmo. Eu achava. Agora, porque isso, para mim, fica cada dia mais assim, agregado realmente, porque esse livre-arbítrio, claro que para a gente ainda é muito raro, muito complicado de entender, mas é como você falou, Claudinho, não tem doutrina na condição do mundo ocidental, principalmente católico, apostólico romano e protestantes, pentecostais e neopentecostais, aonde esse livre-arbítrio seja tão colocado na sua mão. Tanto é que nós somos, digamos assim, acusados de maneira por ignorância, que nós dizemos que nós não precisamos de Deus para poder evoluir, que nós somos alheios a Deus, né, por causa do livre-arbítrio. Porque as religiões tradicionais, elas estão baseadas no entendimento que Deus, ele se envolve na vida particular de cada um. Ele vai te carregar um dia. O que o Espiritismo coloca é que Deus existe, Deus está participando da vida da gente, mas ele espera que nós tomemos a iniciativa. Não é ele que tem que tomar a iniciativa, somos nós. Se a gente não tomar a iniciativa, ele vai ficar ali esperando. O esforço é seu, meu filho. Eu já te criei, agora você faça a sua parte, que é você aprender. Não vou te carregar no colo. Babu, o que me diz, meu filho? Bora pra frente. Vamos pra frente. Vamos lá. 1007, que também é uma resposta de São Luís. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos que nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. De novo aqui, a doutrina, olha que interessante, ela marca pontualidades assim, doutrinárias, que ao espírita atento, a gente não pode negar. Primeiro, né, a lei de evolução, né? A evolução é realmente uma realidade na criação, nada permanece como está, é quase uma impermanência constante, né? E ligada ao livre-arbítrio, quer dizer, se você demorar para se arrepender, querer mudar, não tem problema, mas que você vai evoluir, vai, porque a pulsão de evolução é uma lei natural. É outra coisa também que nas religiões, nas doutrinas religiosas, católicas e protestantes, essa lei evolutiva, é como aí o Claudinho ele colocou, né? A lei de evolução para isso é quando Deus se envolve com você, é Ele que te puxa para o crescimento. Mas não é uma coisa que está imbuída em você. Não, é uma coisa que está imbuído, é o que a gente leu lá em cima. Quando o espírito, cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que tem de se depurar,
de sair de sua inferioridade. Então, isso é do Espírito, não é Deus que vem puxar a gente para assim, você precisa andar. Isso é uma lei que é do Espírito, por isso que ele fala assim, ele sente uma necessidade irresistível. É o livre-arbítrio dele nessa hora, que ele vai responder mais cedo ou mais tarde. Ele pode sentir e falar assim, não quero ir agora. E aquele negócio vai aumentando, até que uma hora ele vai. Então, isso aí não é uma lei que Deus pega na sua mão, agora você vai evoluir. Não, isso aí é o Espírito. Por isso que ele fala assim, ele tem espíritos que vão mais cedo ou mais tarde, mas isso é natural, isso é da natureza do Espírito, essa necessidade de sair da onde que está. Claudinho, meu filho. Vamos dizer assim, essa chamada lei do progresso, ela está em cada um. É isso que nos move, você entendeu? Mas tudo é algo que tem que ser de cada um. Entendeu? A lei que ele coloca aqui, a lei do progresso que empurra e tudo mais, é algo que está dentro de cada um. Não é Deus que vai vir aparecer para mim e me puxar. É na minha consciência, a consciência de saber que eu tenho que evoluir. Entendeu? No espírito. Está inerente no espírito a lei do progresso. Está dentro de cada um de nós. Isso, não é uma lei externa que vai fazer, que Deus vai dizer, agora está na hora da lei do progresso funcionar. Isso não. Isso é colocado dentro do espírito. Por isso que ele sente essa necessidade. E aí, essa pergunta que acabamos de ver, né? Tem alguns que o arrependimento é muito tardio, mas dizer que nunca vai melhorar, não. Aí vai depender do livre-arbítrio dele. E aí, pessoal, Mandinha, estamos na pergunta 1007. Tá. Isso. Agora, nós caímos também, outra coisa que é muito pontual, é que qualquer ser criado por Deus é o caminho da evolução. Para as doutrinas ditas cristãs, de raiz cristã, católica e protestante, isso cai no problema do demônio. Porque, apesar dele ter sido criado por Deus, e ter se rebelado e virado o diabo, ele não pode ser salvo, porque ele é do mal eterno. Então, fica uma incoerência, porque é o seguinte, se falasse assim, enquanto o diabo se revoltar, ele fica no inferno, mas a hora que ele mudar, ele também pode melhorar, mas não dão nenhum direito Mas eles não podem dizer que o diabo um dia vai se tornar bom, porque aí não tem mais a finalidade do inferno. Se um dia o diabo deixa de existir, o inferno deixa de existir. Acaba a teologia deles, entendeu? Se o diabo pode melhorar, então acaba toda aquela pressão. Não, você vai para o inferno, vai para o inferno. Ué, o inferno um dia pode deixar de existir. E daí? Amandinha, 1008, você. 1008. Só para concluir, o que Jesus falava a respeito do diabo, tudo mais que está lá no Evangelho, não é uma entidade alheia a nós, uma entidade que foi criada por Deus. São os nossos maus instintos, que ele estava se referindo às nossas más tendências. É isso. Então vamos lá. 1008. Vamos lá. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não desejava senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril. E aí, Amandinha, o que você entendeu disso? Primeiro passo é o arrependimento, né? Para poder ter a reparação, né? Isso é muito escola do aprendiz do Evangelho, né? A primeira coisa é arrependimento. Tem que se arrepender e mudar, né? Senão ficar paralisado ali. Reforma íntima. Reforma íntima. Né? Não tem outro jeito. Não, mas aí, Babu, mas não é aí nesse ponto
pode parecer meio catequético, mas é verdade. O arrependimento é a tomada de consciência. Quer dizer, puxa, fiz algo que não devia. Se não tiver isso, você não começa a repensar a atitude. É que o arrependimento é uma tomada de consciência, mas, tipo assim, nem sempre isso quer dizer que a pessoa vai se arrepender. A gente pode fazer um mal, assim, eu fiz o mal mesmo e tá tranquilo. Então, porque muitas vezes a gente faz... Porque muitas vezes a gente faz uma coisa errada consciente daquilo que está fazendo. Então, só porque eu tenho consciência não. Arrependimento é um negócio mais entranhado. É mais, tipo assim, mais trabalhado do que isso aí. Porque, como eu falei, você pode fazer o mal tendo consciência e não se arrependeu. Não sei se o Claudinho entendeu isso que eu entendi, mas eu vou reperguntar para o Babu e o Claudinho vai ter que responder isso para nós. Babu, você está dizendo o seguinte, vou ver se eu entendi o teu pensamento. Você falou o seguinte, que eu posso tomar consciência ou me tornar, digamos assim, saber que eu fiz o mal e continuar fazendo mal? Sim. Digamos assim, você pode falar que as pessoas podem ser reincidentes em atitudes, mas eu fazer o mal por querer fazer o mal, isso é maldade. O espírito ele não é mau, ele é imperfeito. Não, ele tem consciência do que é mal, tanto que, tipo assim, aqueles que vão sair da Terra um dia, são reticentes no mal, eles fazem o mal e ficam fazendo mal sempre. Aí esses vão ser mandados para outros mundos inferiores, onde esse sofrimento ali vai ver se causa arrependimento nele. Mas não é só porque eu fiz o mal, tem espírito que vive fazendo mal. Olha o tanto de gente errada nesse mundão agora que nós estamos aí, Jorginho. E vai falar que não sabe que tá fazendo coisa errada? Claudinho, responda isso aí para nós. Olha, a pessoa que faz a coisa errada, no meu entendimento, e continua fazendo, é que ela entende que está fazendo certo, do ponto de vista dela. Ela pode fazer isso por uma atitude egoística. Não, eu estou fazendo isso porque é melhor para mim. Quando a pessoa entende que ela não tem que ser uma pessoa que só beneficia a si própria e tem que beneficiar, tem que ajudar também o semelhante, aí ela começa a perceber que ela fazia antes coisas erradas. Mas isso é uma mudança que a pessoa vai efetuando ao longo do tempo. Agora, existem pessoas que sabem que está fazendo errado e continua fazendo errado. A partir do momento que a pessoa se arrepende e fala, não quero mais fazer, aí é uma outra situação. Mas tem essa parte. Tem pessoas que fazem coisa errada, mas entendem que está fazendo certo, isso é ignorância. Sim. Tem pessoas que fazem a coisa errada e continuam fazendo porque quer fazer a coisa errada. A partir do momento que ela se arrepende, o arrependimento seria quando a pessoa toma consciência que ele não pode mais fazer aquilo, que aquilo está prejudicando a si mesmo. Aí ela começa a mudar. Arrependeu, aí ela não vai mais praticar. É isso que acontece. Agora, que tem gente fazendo coisa errada e continua fazendo? Tem, ué. São pessoas que não se arrependeram ainda. Enquanto ela não se arrepender, ela vai continuar fazendo coisa errada. Ô, Jorginho, eu lembrei quando eu tomava um vinho a mais, no dia seguinte acordava com ressaca. Eu falava, nunca mais vou beber. Nossa, eu me arrependi de ter bebido. Aí quando eu via, tava bebendo de novo. Eu sabia que era errado, que eu ia ficar mal, mas eu não conseguia parar de, né? Vou tomar, agora vai ser diferente. Até que um dia eu falei, não, eu vou parar de uma vez. Mas foi um longo processo. Um exemplo bem assim, basiquinho, mas é só até a gente realmente ter a consciência, né? O Kardec, nas obras dele, ele fala assim, tem pessoas que combatem o espiritismo por interesse próprio, porque sabe que isso aí vai trazer uma tomada de consciência para as pessoas, e as pessoas não querem isso, querem deixar a pessoa na ignorância. Então, Kardec...
Olha o meu pretinho aqui, ó. Seu outro aqui em cima. Eu quero ver escalando aqui. O outro tá aqui deitado aqui do meu lado, aqui, levantou, foi comer. Mas Kardec fala isso aí, tipo assim, ele já alerta isso aí, não é nem o espírito, assim, as pessoas que combatem, fazem as coisas erradas por interesse pessoal. Aí é o que nem o senador falou, essas pessoas sabendo que estão fazendo errado e que estão fazendo errado, aí sim é um arrependimento. Não é só uma tomada de consciência, porque consciência ele sabe que está fazendo errado, mas ele quer fazer. A outra coisa é que você, que nem o senador colocou muito bem, agir por ignorância, achar que está fazendo a coisa certa, mas é errada. Aí já não é uma tomada de consciência, mas não é de arrependimento, é de entender mais o jogo a ser jogado, né? Sou eu? 1009. Essa 1009 ela é bem comprida, vamos ter que dividir. Eu leio a resposta, você leu a outra resposta do... Eu leio o Santo Agostinho, você lê mais, o Jorginho Platão, e a Amandinha, Paulo Apóstolo, depois a gente vê o que faz. Rapaz! Ó, vocês perceberam que o Kardec aqui só recebe gente boa, hein? Vamos lá. Desse modo, os sofrimentos impostos nunca serão por toda a eternidade? Interrogai o bom senso, a razão, e perguntai-vos se uma condenação perpétua por causa de alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus? O que é de fato a duração da vida, mesmo de 100 anos, em relação à eternidade? Eternidade. Compreendei bem essas palavras. Sofrimento, tortura sem fim, sem esperança, por algumas faltas, vossa razão não rejeita uma ideia dessa? É compreensível que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo. Em sua ignorância, atribui a divindade às paixões do homem. Porém, esse não é o Deus que o Cristo nos revelou, que coloca como virtude primordiais o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Poderia ele próprio não ter as qualidades das quais faz um dever? Não há uma contradição em atribuir ao Criador a bondade infinita e a vingança também infinita? Ensinai antes de mais nada que ele é justo em sua perfeição e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse aos mais horríveis e perpétuos sofrimentos a maior parte de suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se não lhe tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça, unida à bondade, está em fazer com que a duração dos sofrimentos dependa dos esforços que o transgressor faça para se melhorar. Eis a verdade dessas palavras, a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Comentários? Só que resumão, né? Cara, tá ótimo, sei lá, cara. O cara matou a cobra e mostrou a Paulo. Nossa, achei muito interessante. De uma vida, você condenar uma pessoa para a eternidade, que você compara uma vida de 100 anos e eternidade, que Deus seria esse, né? Fala que ele é bom, ele é justo, mas junto com a justiça ele também é injusto, por causa de uma vida condena para o resto da eternidade. Então, você peça sua razão aí nessas coisas aí. Mas aqui é o que a gente sempre coloca, é que essa questão de Deus, né, quando se coloca a questão do ateísmo, é que muitos ateus, eles se refratam em relação ao Deus religioso, porque por mais que as doutrinas, eu vou sempre pontuar as doutrinas religiosas do Ocidente, que é a católica e são as protestantes. Elas consideram Deus bom, onipotente, onisciente, mas ele realmente condena penas eternas. Digamos assim, ele já sabia que aquele filho ia se perder e para ele está certo.
mas ao mesmo tempo eles colocam, não, você nasce com o livre-arbítrio, então você pode escolher se perder. Não é possível um negócio desse. Então, porque se Deus já sabe te dar o livre-arbítrio que você vai fazer, ele não está dando livre-arbítrio. A gente já nasce com o pecado original, então, ou seja, já nasce já condenado. Já não é, você não tem nem livre-arbítrio, você já nasce condenado. Uma vez, olha, tem uma TV católica aí da região de Cachoeira Paulista, que tem um programa chamado Fé, né? Aprendendo sobre a fé. E ele falou o seguinte, sobre o sacramento do batismo. Que o batismo veio para realmente apagar o pecado original. Mas aí o cara perguntou, mas espera aí, então eu fico sem pecado? Não, meu filho, ainda fica um restinho. Quer dizer, o cara que dá a aula de teologia, né, lá e é uma pessoa importante aí na Canção Nova, ele deu uma explicação e depois tirou. Não, você faz o batismo, mas o pecado original fica um pouco ainda. Eu falei, caramba, peraí. Mas então... por isso que não tem razão essas coisas. E ainda você, como nasce já com pecado, e depois é batizado numa época que você nem tem consciência daquilo que você está aceitando, a razão já não aceita esse tipo de coisa. Como você... Exatamente. Então, aí fica caindo nessas contradições e fica tentando rebolar para ver o que dá para fazer. Ele coloca que os antigos tivessem visto contradição em atribuir a bondade infinita e a vingança, compreende-se a sua ignorância em prestar a divindade às paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos. Então, na antiguidade, obviamente, os deuses foram criados à semelhança do homem. Então, tinha os defeitos, vícios, paixões, igual ao ser humano. Agora, depois que Jesus veio explicar tudo, as pessoas ainda insistem nesse tipo de ideia de um Deus vingativo, de um Deus que uma hora dá graça para um, condena para o inferno o outro. Isso não dá mais para aceitar. Não dá, é que nem, só a comparação, né? Isso aí da gente nascer com o pecado original, que nem é nosso, né? A gente nem conhece, se for na ideia de Adão, assim, né? A lei humana, já, tipo assim, vamos falar que o pai do Claudinho morreu e deixou dívida, o Claudinho não é da dívida do pai dele. Então, tipo assim, qual que é a lógica de uma lei de justiça divina? Alguém que era zilhões de anos atrás, a gente já nasce condenado já. Não tem lógica. Porque, na verdade, essa ideia do Deus Jeová que o Moisés trouxe, ele precisava de um freio para o povo hebreu que era rebelde. Primeiro, eles estavam com raiva de sair do Egito, porque o Egito, eles eram servos e eles tinham que refazer a vida deles. Quer dizer, foi difícil, né? Agora, trazer essa ideia de Moisés e digamos assim, encaixar na história de Jesus, eu acho que esse é o grande erro do catolicismo e também hoje dessas doutrinas que procuram trazer esse Antigo Testamento, porque a ideia de Deus, Jeová, que Moisés trouxe, ele precisava, como legislador, colocar um temor naquele povo bruto. Agora, como é que for encaixar essa ideia de um Deus vingativo com a ideia de Jesus, quando o Novo Testamento, a ideia de Jesus, não tem nada a ver com o Deus Jeová que Moisés trouxe? Isso eu acho complicado. Mas é porque principalmente as religiões protestantes, nem tanto os católicos, mas os protestantes, eles dizem que a Bíblia é Antigo e Novo Testamento. Você não pode simplesmente ignorar o Antigo Testamento. Então, eles são muito apegados a essa questão ainda dos preceitos que estão lá no Antigo Testamento. Então, eles não aceitam que Jesus veio revogar o Antigo Testamento, porque eles costumam sempre dizer a Bíblia que Jesus tinha era o Antigo Testamento.
O que ele veio, ele mesmo disse, é dar uma nova interpretação àquilo que foi entendido de forma errada. Só que hoje, até hoje, as pessoas ainda continuam insistindo nas ideias erradas, infelizmente. Foi interessante. Vai, Claudinho, leia. O Lamennais. Lamennais que fala? Lamennais. Lamennais. Lamennais? Lamennais. Lamennais. Francês. Lamennais. Ou então pode ser Lamennais também, porque nós aqui é tudo brasileiro. Eu já ia falar Lamennais. Isso mesmo. Tá certo. Então vamos lá. Empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance no combate para aniquilar a ideia da eternidade das penas. Pensamento blasfemo da justiça e da bondade de Deus. A mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas, desde que a sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, prestes a se esclarecer, ou ainda em vias de o fazer, bem logo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir numa mesma condenação a pena que o revolta e o Deus que é atribuída. Disso decorrem os males sem conta que recaíram sobre vós, e para os quais vimos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos será tanto mais fácil quanto as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença evitaram de se pronunciar de modo formal. Nem os concílios, nem os pais da Igreja decidiram de maneira absoluta essa grave questão. Se, de acordo com os próprios evangelistas, tomando-se ao pé da letra as suas palavras alegóricas, o Cristo ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno, entretanto, nada existe nessas palavras que prove tê-las condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei ver que o bom pastor se aproxima de vós e que, longe de querer banir-vos para sempre da sua presença, vem ao vosso encontro para vos reconduzir ao redil. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário, voltai para a morada paterna. O Pai vos abre os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. E você pensa bem, ó, nessa pergunta, resposta da 1009, para nós bastaria a resposta de Santo Agostinho. Mas o Kardec, nessa resposta, ele coloca 4 posições muito bem elaboradas no século XIX para realmente criar uma ideia alicerçada. Porque você pensa bem, no século XIX e até a metade do século XX, essa questão do pagamento, de ir para o inferno, ainda está no pensamento das pessoas como uma ideia que é difícil você limpar, né, de castigo de Deus. E aqui ele não coloca nada de castigo e que você é capaz de resolver. Quer dizer, ele precisou colocar 5 colocações de pessoas importantes para alicerçar uma ideia que a gente tem que limpar. Não tem penas eternas, livre-arbítrio, e você faz o seu tempo. Aqui ele ainda coloca assim, mesmo a igreja nunca colocou de forma definitiva essa questão. Ela nunca colocou isso é assim e pronto. Porque é difícil você conciliar um Deus que é bom, ao mesmo tempo um Deus que te condena eternamente. É muito difícil entender isso aí. Faz sentido. Tanto que aqui no início ele coloca, e você vê, no século XIX, o que proliferou de doutrinas materialistas não foi brincadeira. Então, justamente a incoerência dessas duas teorias, do Deus bom e do Deus mau, propiciou justamente essa incredulidade, esse materialismo,
o ateísmo, porque é impossível a razão humana, conseguir conciliar um Deus bom e mau ao mesmo tempo. Porque não existe, ou você é bom ou você é mau. Bom e mal ao mesmo tempo não existe. Isso contraria a lógica, desde Platão. Hoje mesmo trabalho, e tem uma moça que trabalha comigo que ela é evangélica, daí alguém comentou alguma coisa lá, dela falou, tá vendo, Deus castiga. Daí eu falei, Deus castiga. Falar, eu já tava com o pensamento todo elaborado ali, que é isso, né, então... E esse trecho que ele fala aqui de que o Cristo ameaçou culpados com fogo que não se extingue, isso é uma passagem que está lá no Evangelho, e ele se refere tem um termo que é Sheol ou Guiena. Esses dois termos que se referia ao mesmo local. Era um local lá onde eles despejavam tudo quanto é tipo de lixo. Inclusive lixo orgânico. Então, animais mortos, gente morta, eles jogavam tudo naquele lugar. E aquilo lá acabava entrando em combustão espontânea. Então, existia fogo de verdade naquele local. Então, e era um lugar tão horrível, porque era mal cheiroso, era um negócio horrível de frequentar. Então, ali ninguém frequentava aquele lugar. Então, quando ele se referiu a Guiena, ao Sheol, ele não estava falando inferno. Nas Bíblias foi traduzido como inferno, e isso com certeza teve adulterações durante a Idade Média para caracterizar um local de sofrimento. Mas é justamente Guiena, o Sheol, era um local que Jesus se referiu como um local de sofrimento, que ninguém queria ir, porque era um local horrível. Então, quando ele fala para as pessoas a respeito disso, ele está dizendo assim, olha, cuidado, que você vai, depois de desencarnar, você vai ficar num tormento, mas esse tormento não é físico, é mental. Então ele se referiu ao Sheol para ter uma comparação, uma forma de as pessoas entenderem o que seria esse sofrimento. Então ninguém frequentava aquele lugar, justamente porque é um lugar horrível. Então ele falava, olha, você depois que você morrer, esse sofrimento vai ser mental, você quer isso para você? Então não queira, faça as coisas certas a partir de agora. Traduzindo-se as interpretações que foram dadas, virou o inferno. Jorginho. O jesuíta traz para nós, né? Hã? Curiosidades que o jesuíta traz para nós. A Mandinha tá piada hoje, rapaz. Deus quis que ela viesse. Perguntou para ele, né? Falou que Deus quis que ele viesse. Isso aí é consciência culpada, porque ele que fez essas alterações lá atrás, né? Agora vamos ler Platão aqui. Guerras de palavras. Não fizestes verter bastante sangue? É preciso, pois, ainda reacender as fogueiras? Discutem-se sobre os temas eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, pois, que o que entendeis hoje por eternidade, os antigos não o entendiam como vós? Que o teólogo consulte as fontes, ou como todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu não deu a palavra que os gregos, os latinos, os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. A mesma significação. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, tanto que o mal existe entre os homens, os castigos subsistirão. É no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento com a túnica da inocência, e nesse dia não mais haverá gemidos nem ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada, é verdade, mas tal qual é um presente. Travou, Jorginho. Então vou continuar aqui, eu vou continuar onde ele parou, se o teólogo.
Ele pagou mais para frente, né? Mas depois Amandinha eu passo para você. Se o teólogo consultar as fontes, descobrirá como vós que os textos hebreus não davam as palavras penas sem fim e irremessíveis o mesmo significado dados pelos gregos, os latinos e os modernos nas suas traduções. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os sofrimentos subsistirão. É em sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados. A eternidade dos sofrimentos é, portanto, apenas relativa e não absoluta. Quando chegar o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revestirem da túnica da inocência, não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. A razão humana é limitada, é bem verdade, mas mesmo assim é um presente de Deus. Assim, com a ajuda da razão, não existe uma única pessoa de boa fé que não seja capaz de compreender a natureza relativa da noção de castigos eternos. Castigos eternos? Como? Seria preciso, então, admitir que o mal é eterno. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno, porque assim seria preciso retirar o mais magnífico de seus atributos, o poder soberano. Porque não seria soberanamente poderoso aquele que criasse um elemento destruidor de suas próprias obras. Humanidade, humanidade, não mergulheis mais triste, olhares nas profundezas da terra para lá procurar os castigos. Chora, espera, arrepende-te e repara os erros e refugia-te no pensamento de um Deus infinitamente amoroso, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Amandinha, comente para nós, o que você acha disso? Até voltei aqui para dar mais uma olhada. Senador, você queira comentar, você, Amandinha, queira comentar alguma coisa do nosso amigo saudoso Platão? Eu tenho uma notinha de rodapé do Herculano aqui, viu? Quando ele fala aqui penas sem fim irremissíveis, ele coloca teólogos católicos e protestantes confirmam hoje esta previsão. Leia-se Giovanni Papini, o Diabo. O Espiritismo é a Igreja. Então, veja-se nota anterior sobre o Teilhard de Chardin. Então, existe, pelo que ele está colocando aqui, alguns teólogos que já começam a entender que esse negócio de penas irremissíveis não é verdade. Isso na época do Kardec já tinha uns padres mais cabeça, que ele coloca na revista Espírita lá, que já, pela razão, já via que esse negócio era impossível. Sabe, na época de Kardec já dá Kardec já comenta de alguns padres já que tem essa visão. Inclusive esse padre aqui, esse padre, o bispo desse Teilhard de Chardin aqui, tem uma frase dele que fala que nós não somos seres espirituais passando por uma existência terrena, mas sim não somos seres terrenos passando por uma existência espiritual, e sim espíritos passando por uma existência terrena, coisa desse tipo, mais ou menos assim. Então ele já mostra que tem uma visão, quer dizer, muito além dessa matéria nossa, dessa vida encarnada nossa aqui. E para não ter gemidos ou ranger de dentes, no planetinho, quando a gente estiver lá na regeneração, né? Lá na frente. Aqui o que ele coloca, assim, é o destino do... Ele coloca, é interessante que ele coloca, não sabeis então que aquilo que entendeis por eternidade, os antigos não entendiam da mesma maneira. Então, o entendimento era diferente, não era uma eternidade sem fim. Que nem depois ele coloca, a eternidade é relativa, né? Sim. Interpreta como sem fim, né? Que vai ficar aí, né? Porque ele coloca que enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos, em sentido relativo que deve interpretar o texto sagrado. Ou seja, o mal existe enquanto o homem é mal. A partir do momento que o homem começar a mudar, o mal deixa de existir. Então, depende do próprio homem isso.
Se o próprio ser humano começar a mudar, o planeta muda também. Depende da gente. Lá, Amandinha, você, Paulo Apóstolo. Vamos lá. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais ao comprometer a ideia de Deus com o exagero de sua severidade, e duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura o pensamento de que ela possui mais clemência, mansuetude, amor e verdadeira justiça do que costumais atribuir ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia de inferno, tornando-a ridícula e inacessível às vossas crenças, como o é para os vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Mas como? É quando a era das represálias cegas já foi superada pelas legislações humanas, que esperais mantê-la numa forma ideal? Ó, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me ou resignai-vos a deixar perecer nas vossas mãos todos os vossos dogmas, para não permitir a sua alteração, ou então vivificai-vos, abrindo-os aos benéficos eflúvios que os bons espíritos derramam nesse momento sobre eles. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada ou admissível num século mitológico, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve para amedrontar as criancinhas, e no qual essas mesmas já não acreditam quando se tornam um pouco maiores. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade, origem de toda desorganização social. Eis porque tremo ao ver toda uma ordem social abalada e a ruir sobre as próprias bases por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, não para manter velhas fábulas atualmente desacreditadas, mas para reavivar e revitalizar a verdadeira sanção penal sob forma que correspondam aos vossos costumes, aos vossos sentimentos e às luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? Aquele que por um extravio, por um falso impulso da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Qual é o castigo? A consequência natural decorrente desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se da sua deformação, pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura e a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo, na eternidade, o bem, essência do Criador, como o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis, pela razão ligada ao sentimento, a unidade divina. É só
botar a cuca para funcionar, né? Que quer dizer que e não ficar pegado a, não, mas isso que antigamente tinha muito, não, isso é sacrilégio, você falar, você ver, é de manter a pessoa numa ignorância, porque é uma razão da pessoa já repele aquilo, mas ela força a acreditar naquilo, porque senão vai eternamente pro mal. Isso aí já não tem cabimento, né? Uhum. Você tá com o livro que eu dei para você ou não? Não, é porque como eu já estava nas anotações aqui, eu vou terminar esse. Eu vou tomar seu. Olha lá, o Claudinho. É que esse já tem tanta anotação que eu fiz aqui, né? Tô usando ele até o final. Mas depois eu usarei, tá bom, Babu? Quando? Depois, quando você for fazer um churrasquinho, você usa. Você pega assim e usa pra. Ué, daqui uns anos a gente vai voltar de novo nesse livro, não vai? Gostando da Mandinha, hein? Algum comentário, vocês? É, o Agora estilo de redação é bem apropriado dele mesmo, né? Uhum. Você pegar o fundão assim das mensagens é bem parecido com o que Paulo escreveu nas epístolas mesmo. Sim. Ó, então eu vou começar aqui a ler o adendo, aí quando eu passar a palavra para o senador e continua, aí depois o finalzinho a Amanda manda ver, que no meu tá mais ou menos aqui, dá uma... Nossa, tá acabando. Procurar-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal por meio do atrativo das recompensas e medo dos castigos. Procura-se estimular, né? Mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão se recuse a acreditar neles, não terão nenhuma influência. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo, que se apresente ao contrário, o futuro de uma maneira lógica, e então o homem não mais rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade dos castigos, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, benevolente, indulgente, que deseja apenas felicidades daqueles que o cercam, mas ao mesmo tempo que é ciumento, vingativo, inflexível em seu rigor, e que pune com o extremo castigo a maioria de seus súditos por uma ofensa ou infração às suas leis. Mesmo aquelas que erram por não ter conhecimento, isso não seria uma contradição? Portanto, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Uma outra contradição se apresenta aqui. Uma vez que Deus sabe tudo, sabia que ao criar uma alma, ela falharia. E ela foi, portanto, desde sua formação, destinada à infelicidade eterna. E isso é possível? É racional? Com a doutrina das penalidades relativas, tudo se justifica. Deus sabia sem dúvida que ela iria falhar, mas lhe dá os meios de esclarecer por sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que repare seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre. E Deus faz com que sua liberdade dependa dos esforços que faça para atingir o objetivo. Isso todos podem compreender e a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penalidades futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria bem menos descrente. Vá, senador. A palavra eterna é quase sempre empregada na linguagem comum em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração e da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte, que o estado dessas regiões pode modificar-se pelo deslocamento natural, normal do eixo da Terra, ou por um cataclismo. A palavra eterno, nesse caso, não quer dizer duração infinita. Quando sofremos uma longa doença, dizemos que o nosso mal é eterno.
que há, pois, para admirar-se os espíritos que sofrem desde muitos anos, desde séculos, e até mesmo de milhares de anos, também digam assim, não nos esqueçamos, sobretudo, de que a sua inferioridade não lhes permite ver o termo da rota, e eles creem sofrer para sempre, o que é uma punição. Amandinha. De resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao Tártaro do paganismo está hoje completamente abandonada pela alta teologia. Apenas nas escolas esses apavorantes quadros alegóricos são ainda apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. E isso muito erroneamente, pois as imaginações jovens, uma vez passado o terror, poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada em sentido figurado, devendo ser entendida como fogo moral. Os que, como nós, acompanharam as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por não terem nada de material, elas não são menos pungentes. A respeito mesmo da sua duração, alguns teólogos começam a admiti-las no sentido restritivo que indicamos acima, e pensam que, de fato, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não na sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Um amém. Amém. Jardim, não sei mesmo. Comente, senador, comente. Quando você pega um texto bem escrito por Kardec, não tem como refutá-lo. Quando você tem a lógica ali. Aqui ele coloca, primeiro, a questão da contradição. Não tem sentido Deus ser bom e mal ao mesmo tempo. E depois ele coloca que essa questão da eternidade também é uma questão de modo de falar. É uma questão figurada, não é eterno para sempre. É eterno porque é algo longo. Só isso. E a questão do inferno, do fogo, é algo que ele coloca aqui, que até hoje, vamos dizer assim, hoje o catolicismo mesmo não bate muito nessa tecla mais. Quem fica ainda insistindo nessa questão do fogo, do inferno, é mais as religiões de cunho protestante. O catolicismo mesmo é muito difícil, porque eles já entendem que isso aqui é figurado, né? Então não tem muita lógica, né? Se você entende que Deus é bom, que Deus é justo, não tem lógica ele te condenar eternamente, né? É um negócio assim meio sem pé nem cabeça. Isso porque desde a antiguidade já se coloca que não pode haver contradição. O Parmênides, que era um filósofo pré-socrático, ele que inicia, quando ele fala o que é e o que não é, não é. Ele está dando aí o início do princípio da não contradição. Alguma coisa, não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, ou é ou não é. Então, ou Deus é justo ou Deus é injusto. Os dois ao mesmo tempo, impossível. Não tem lógica. Então, isso só foi chegar aos nossos tempos, quer dizer, precisou quantos 1000 anos para finalmente começar a entender essa questão, né? Então, a gente vê que tudo isso foi criado como um sistema de dominação do ser humano em cima dos seres humanos. Isso não é algo que realmente Jesus ensinou. Isso foi distorcido, isso foi mal interpretado pela ignorância da época. Mas hoje, quem insiste nessa questão que Deus é injusto e, ao mesmo tempo, ele é bom, está replicando algo
que não tem lógica mais, né? Quem é racional não aceita mais isso. Perfeito, não tem mais nada para pensar. Só aí de concordar, senador. Eu também. Encerramos por hoje, então? Encerremos por hoje. Já? Já? É atrasado, né?